Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Vamos explorar os acontecimentos mais importantes da semana, trazendo as notícias para você ficar bem informado. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. Nessa edição, vamos tratar de um tema muito especial, a campanha da fraternidade, que nesse ano ela foi lançada com o tema Fraternidade e Ecologia Integral e tem como lema Deus viu que tudo era muito bom. A Igreja do Brasil se reúne mais uma vez para discutir as questões relacionadas à nossa casa comum. O Santo Café trouxe durante essa semana uma série de reportagens especiais sobre a campanha. Eu te convido a acompanhar agora o primeiro episódio. A reportagem é do padre Rafael Vieira. Acompanhe. A campanha da fraternidade representa o rosto social da Igreja desde o início da segunda metade do século passado. E para mostrar esse rosto, a Igreja traz 3 temas importantes para a vivência da Quaresma: conversão, conscientização e fraternidade. 61 anos de história transformando mentes e corações e mostrando que a conversão passa sempre pelo compromisso com os pobres. Em 1967, a campanha da fraternidade lembrava: somos todos irmãos, somos todos iguais. Em 1991, mostrava que precisamos ser solidários no mundo do trabalho. E esse ano nos coloca diante do tema da ecologia integral. Tudo isso sempre dentro do espírito da Quaresma, como explica o padre Tiago Azevedo, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Lago Sul, em Brasília. O tempo quaresmal é um grande kairós para toda a comunidade cristã. E temos como eixos bíblicos para este tempo da Quaresma a oração, o jejum e a caridade. E temos essa graça de, no Brasil, termos também a campanha da fraternidade que nos impulsiona a viver com intensidade, sobretudo, a caridade. A campanha da fraternidade nos faz refletir que, como igreja, não podemos olhar somente para dentro, somente para o nosso próprio umbigo, mas como parte de uma grande comunidade humana, precisamos também estar atentos às necessidades de toda a humanidade. Cada ano, com antecedência e de forma organizada, os temas da campanha são escolhidos de tal maneira que contemplem as comunidades e o episcopado. O secretário executivo de campanhas da CNBB, padre Jean Paul, explica o método. O processo de escolha do tema da campanha da fraternidade de 2025 se deu no início do ano de 2023, como se prevê em todas as campanhas da fraternidade que o seu tema e lema sejam escolhidos 2 anos antes da sua realização. A sugestão foi da Comissão para a Ecologia Integral e Mineração da própria CNBB, considerando que nós celebramos em 2025 10 anos da publicação da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que recentemente, nos finais de 2023, ele publicou a exortação apostólica Laudate Deum, chamando a atenção para Laudato Si. Considerando que nós celebramos também os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e que neste ano acontece no Brasil a COP30, a CNBB achou oportuno convidar-nos à conversão numa dimensão de ecologia integral. Os temas escolhidos quase sempre influenciam na formação política das comunidades, uma vez que pede políticas públicas. Daniel Seidel, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB,
explica como isso acontece. A campanha da Fraternidade 2025 contribui de forma decisiva para que o povo brasileiro tenha mais compromisso com a defesa do meio ambiente por várias razões. Apresento aqui apenas 3. Primeiro, porque questiona o nosso estilo de vida consumista, que produz uma enorme quantidade de lixo, de descartáveis, e, no lugar disso, propõe a adoção à sobriedade feliz. Outra razão é que a campanha da Fraternidade apresenta de forma didática como nós estamos vivendo uma situação limite enquanto vida no planeta, com esse agravamento que está ocorrendo nas mudanças climáticas, aumento das temperaturas e, assim, as consequências dramáticas dos eventos climáticos extremos, principalmente junto às pessoas mais pobres que estão vivendo às margens dos córregos, igarapés, finalmente porque apresenta os biomas para cada um, onde cada um e cada uma de nós habitamos, como um lugar teológico, ou seja, um lugar para descobrir um Deus que se revela na harmonia da criação e também se revela nas pessoas que mais sofrem em cada bioma, justamente com esses efeitos que eu falava agora há pouco dos eventos climáticos extremos, né? A campanha da Fraternidade une a igreja que reza com a igreja que age em favor do mundo e das pessoas. Por isso, o tema da campanha da Fraternidade deste ano, que é ecologia, nos leva a termos essa consciência de que não estamos sozinhos, moramos todos numa casa comum e precisamos cuidar daquilo que Deus criou com tanto amor e carinho para o nosso bem e para a nossa salvação. Por isso temos essa dimensão comunitária, de fraternidade, porque a campanha da fraternidade nos leva a olhar para o todo da criação de Deus. Neste ano de 2025, com um tema abrangente como é a ecologia, a campanha da Fraternidade tem objetivo claro. O objetivo geral desta campanha da Fraternidade de 2025 é o seguinte: promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Nossos bispos nos convidam a um processo de conversão integral de todas as dimensões da vida humana, mas neste ano sem descuidar especialmente da dimensão da ecologia integral, pois vivemos uma urgente crise socioambiental e precisamos, a convite do Papa Francisco, ouvir o grito dos pobres e da terra. A campanha da Fraternidade não se fecha dentro das igrejas, mas alcança as ruas e a vida concreta de todos no Brasil. A campanha da Fraternidade deste ano coloca a Igreja como parte essencial no processo de preservação da natureza. O tema Fraternidade e Ecologia Integral tem como objetivo mostrar que o cuidado com a casa comum precisa ser feito de forma integrada por todos nós e que um único passo em falso pode prejudicar todo o sistema. Mas como a religião pode influenciar nessa situação? Em que lugares do Brasil essa proposta já é colocada em prática? E como os órgãos que cuidam da biodiversidade enxergam essa relação? É isso que nós vamos ver no segundo episódio da série sobre a campanha da Fraternidade. O tema da campanha da Fraternidade desse ano retoma várias outras campanhas da Igreja nas quais se mostrava o quanto é necessário que o cristão e as pessoas de boa vontade tenham um compromisso no cuidado com a natureza. Mas ecologia integral é uma expressão nova, como diz o bispo de Barra do Garças, no Mato Grosso, Dom Paulo Renato Fernandes. A campanha da Fraternidade toma a expressão ecologia integral que o Papa Francisco trouxe à reflexão da Igreja a partir dos últimos documentos e tem insistido nela.
não é uma expressão de fácil compreensão para as comunidades, não é uma expressão de fácil compreensão, inclusive, para as nossas lideranças, sejam elas políticas, eclesiásticas, mas é uma expressão que o nosso povo simples, principalmente o povo do campo, o povo da roça, eles sabem o que isso significa, não na teoria, mas na prática. O homem do campo sabe que quando a seca é muito grande, a sua plantação não será bem-sucedida, consequentemente o preço vai baixar, consequentemente teremos menos alimento, consequentemente a inflação vai subir, ou seja, ecologia não significa simplesmente defender uma planta, significa defender uma cadeia que se engloba nessa integralidade. A ecologia, a nossa casa, a casa comum, ela está integrada. Quando eu prejudico uma peça, um comportamento, um componente desse sistema, eu prejudico todo o sistema. Tudo é interligado, não é um fato isolado. Tudo se reflete no nosso comportamento. No Brasil, a mulher e o homem que vivem no sertão têm um modo próprio de lidar com a natureza. E sua voz precisa ser ouvida na sociedade e também na igreja, como esclarece o ambientalista Roberto Malvesi. Então, nós aqui no semiárido brasileiro, nós desenvolvemos nos últimos 20, 30 anos o que nós chamamos de paradigma da convivência com o semiárido. A região mudou muito pela captação de água de chuva para beber, para produzir, uma agroecologia adaptada, uma educação contextualizada. Você não vê mais aqueles fenômenos socioambientais que víamos há décadas atrás, de gente migrando, de gente passando fome, de gente passando sede, animais morrendo. Eu sempre digo que o semiárido é a região brasileira que saiu na frente na adaptação às mudanças climáticas. A região aqui está bem mais preparada que o resto do Brasil. Muita gente vem aqui para ver o que está acontecendo, né? A mudança aqui é grande, é real, é mensurável, né? E ela serve de inspiração também para outras regiões do Brasil e até para o mundo, porque essas experiências elas estão circulando aí através da ONU, outros países, tanto na América do Sul, na América Central, como na África. Órgãos do governo que tratam do cuidado com a natureza e a biodiversidade, como é o caso do Instituto Chico Mendes, reconhecem a importância de iniciativas como a da Campanha da Fraternidade, como explica o presidente do Instituto, Mauro Oliveira Pires. Estamos aqui porque a Igreja no Brasil, pela CNBB, lança a Campanha da Fraternidade com o lema da ecologia integral. Acreditamos que é um ótimo momento durante essa quaresma para que cada um de nós, para que a coletividade, as comunidades reflitam sobre o impacto que o ser humano, o impacto que temos trazido para o planeta Terra. Mas o que está faltando para que o povo e os políticos possam realmente ouvir o grito da terra? O cenário político nacional não é de agora que nós percebemos que ele é conflituoso, mas não é um cenário simplesmente nacional. O mundo vive um momento de conflito. A compreensão da ecologia integral por parte dos políticos brasileiros ou por parte dos políticos mundiais de grandes lideranças, a compreensão teórica disso é real, é concreta. Qualquer um consegue enxergar com um pouco de boa vontade. Agora, o problema é que outros interesses momentâneos, imediatos, imediatistas, para usar melhor a palavra, acabam se sobrepondo a esses interesses que seriam do bem comum, da casa comum, e acabam gerando essas dificuldades. Então, a compreensão da ecologia integral, eu diria que ela é real, ela acontece. Agora, respeitar e colocar em prática esse processo de integralidade, talvez diminuindo um pouco a ganância ao chegar diante da natureza, diante da nossa casa comum, isso é um outro problema que precisa ser muito bem trabalhado. A voz da terra, segundo a campanha da fraternidade desse ano, se confunde com a voz dos pobres, e o cristão é chamado a ouvir. O lema da campanha da fraternidade desse ano é um versículo do universo poético do livro do Gênesis, e mostra que Deus, depois de ter criado o mundo e o ser humano, olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. O Papa Francisco, ele
surpreendeu muita gente, sobretudo no documento da querida Amazônia, ao utilizar a linguagem da poesia e a citar poetas. E diz que os padres deveriam ler mais, ler romances, ler poesia, porque isso ajuda a pessoa a crescer na sua humanização. A degradação da natureza passa por pessoas que não têm senso poético, porque isso ajuda não só a entender a realidade, como ajuda no ânimo, na mística, na espiritualidade, para que a gente tenha força para enfrentar essas adversidades todas que vão surgindo. Como lidar com o lixo? Como reagir ao aquecimento global? Como mudar de comportamento diante das consequências nocivas do consumo massivo no meio ambiente? Essas são questões que a campanha da fraternidade vai levantar na próxima quaresma e vai pedir também, naturalmente, o compromisso dos cristãos para o enfrentamento desses desafios. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano. E nessa semana estamos mostrando um tema muito especial, a campanha da fraternidade. Ela nos alerta para a necessidade de se cuidar da terra onde moramos. A terra é a nossa casa comum. Vivemos em uma sociedade com mais consciência ecológica e espiritual. Mas às vezes ainda passamos do ponto. É preciso parar de explorar a natureza e passar a comungar junto com ela, até porque o nosso futuro, por aqui, depende de como vamos preservar os espaços naturais. Esse é o tema da terceira reportagem sobre a campanha da fraternidade que nós vamos acompanhar agora. A campanha da fraternidade desse ano trata da ecologia integral. Nos estudos que levaram à escolha de mais uma vez tratar dessa questão pela Igreja, está a necessidade de ouvir a voz da terra. O arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloche, mesmo atendendo suas comunidades no interior, gentilmente nos mandou um áudio para nos falar se o Brasil está ouvindo essa voz. Podemos afirmar com muita convicção que há muitas pessoas ouvindo a terra. Vamos começar com os povos originários, que têm lutado há mais de 500 anos para poder continuar em seus territórios. Os homens e mulheres da floresta, os extrativistas, os quilombolas, mas também em contextos urbanos há muita movimentação em termos disso. Tem muita gente ouvindo a terra e o grito da terra tem nos assustado. O monge beneditino Dom Marcelo Barros é um grande pensador brasileiro sobre os desafios da humanidade a partir da perspectiva da fé e das religiões. Ele fala da reação da sociedade aos gritos da terra. Quando nós pensamos em reação da humanidade, a gente pode pensar a partir de vários pontos de vista. Sem dúvida nenhuma, surgiu uma nova consciência ecológica. Quando eu era menino, eu me lembro que os meninos brincavam de matar passarinho, de matar lagartixa. Hoje é impensável, você não vai andar numa rua e ver criança caçando animal para matar. Então, há uma consciência social e uma consciência, inclusive, espiritual, porque as igrejas cristãs, as religiões,
todas tomaram consciência de que o ser humano faz parte do universo. Ele não está acima. E a natureza não é para a gente explorar, não é para a gente dominar, mas é para a gente comungar com ela. Órgãos do governo que tratam do cuidado com a natureza e a biodiversidade, como é o caso do Instituto Chico Mendes, reconhecem a importância de iniciativas como a da campanha da fraternidade. Nós precisamos cuidar do nosso planeta e cada um tem a sua contribuição, e esse é um ótimo momento para pensarmos como cada um vamos juntos trabalhar para que o meio ambiente no Brasil, para que as nossas florestas, as nossas águas, as pessoas, as comunidades indígenas sejam conservados, porque disso depende também o nosso futuro. O WWF, Fundo Mundial para a Natureza, é uma organização não governamental que trabalha na área de redução do impacto humano no meio ambiente e amplia o entendimento do que seja ecologia integral. Atualmente, nós estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas. As secas extremas, o quanto que ela tem afetado as populações na Amazônia principalmente, e o quanto que também as chuvas têm impactado cidades, campos, florestas e causado uma grande destruição. Fundado em 1961 e com sede na Suíça, com mais de 5 milhões de apoiadores em todo o mundo, trabalhando em mais de 100 países e apoiando cerca de 3.000 projetos ambientais e de conservação, o WWF se manifesta sobre o tema da ecologia integral que contém natureza e população. Atualmente a gente também está vivendo uma outra crise, que é a perda da biodiversidade. A gente tem espécies entrando em risco de extinção ou até sendo extintas. E ao mesmo tempo, também estamos vivendo uma crise social muito aprofundada. Não existe a gente falar sobre meio ambiente, não existe a gente falar sobre ecologia sem a gente conectar as pessoas, né? Afinal, são esses modelos predatórios de desenvolvimento econômico que têm causado essa devastação profunda na nossa casa, no nosso planeta Terra. É importante a gente falar também que povos indígenas e comunidades tradicionais são os grandes responsáveis por termos floresta em pé, então são os grandes defensores desse clima e dessa biodiversidade que nós temos. Que os espaços de tomada de decisão sejam ocupados por comunidades tradicionais e povos indígenas. Dom Roque Paloche lida com a defesa dos pobres e da terra numa região bastante carente. Arcebispo de Porto Velho, ele acha que o tempo da campanha da fraternidade desse ano será a oportunidade de todo mundo conhecer melhor a terra. O que a minha comunidade de fé, ou seja, na cidade, nas periferias, nas comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, o que cada comunidade pode fazer. Depois, o que na paróquia podemos fazer e também em âmbito de diocese. São processos que nós precisamos fazer e está na hora de nós aceitar este pedido de socorro que a natureza faz para todos nós. A campanha da fraternidade sobre a ecologia integral vai pedir de todos os brasileiros e dos membros das comunidades da igreja, claro, uma mudança de comportamento. E também um apoio maior e solidariedade aos ativistas do tema, dentro e fora da igreja, como é o caso do ambientalista, teólogo e músico Roberto Malvesi, o Gogó. É bom lembrar que para nós cristãos essa questão é uma questão sobretudo também de fé. O Papa Francisco insiste muito nisso, na Laudato Si, insiste nisso quando fala com os movimentos sociais. E essa dimensão ecológica, social, faz parte da nossa fé, faz parte da nossa evangelização. É o Deus que criou tudo e que entregou o ser humano para cultivar e guardar a criação, e que se propõe a levar isso tudo à plenitude no final dos tempos. O paraíso está no futuro, né? Não só no passado. É tarefa do ser humano cultivar e guardar a criação. É impossível a gente falar sobre a campanha da fraternidade desse ano e não lembrar da Amazônia. Como enorme biodiversidade, a floresta simboliza bem o conceito
de uma casa comum. Ela não é só dos animais ou dos povos ribeirinhos, é de todos nós, e por isso todos têm o dever de protegê-la. O cuidado e o papel da Amazônia para os cristãos são tema da 4ª reportagem da série sobre a campanha da fraternidade, e você acompanha agora. A campanha da fraternidade deste ano, que trata da ecologia integral, naturalmente precisa destacar o papel da Amazônia. E por que a Amazônia tem um destaque tão importante nessa campanha da fraternidade, fomos procurar no episódio de hoje um bispo da região. Encontramos Dom Zenildo Luiz Pereira. Ele é bispo de Borba, no Amazonas. E ele conversa com o repórter Manuel Florencio. É muito bom estar com a presença aqui de Dom Zenildo e eu já gostaria de iniciar o assunto. Dom Zenildo, a campanha da Fraternidade 2025, ela trata sobre a ecologia integral. Como que esse tema ele contempla a realidade amazônica? Ele contempla a Amazônia, contempla o Brasil, o mundo inteiro, até porque se trata de uma campanha inspirada na carta encíclica do Papa Laudato Si, a ecologia integral. Ele contempla porque se trata de um tema transversal. É necessário, é urgente criar uma relação entre os seres, porque se trata de uma ecologia que fala da vida, que preserva a vida, que defende a vida. Esse tema ele nos fala na perspectiva da conversão. Conversão para com o respeito, para com o cuidado da casa comum. Isso vale para a Amazônia, mas isso vale para o mundo inteiro. O senhor fala da casa comum, dessa importância, dessa visão mais cosmológica, né, de amplitude, de integração, tanto entre a humanidade e o meio onde estamos inseridos, né? E como o senhor acha que nós, cristãos, podemos ouvir ativamente essa voz da terra? O cristão precisa ouvir o apelo da terra no sentido de respeito, de reverência, não só com uma mentalidade, vamos dizer, de exploração, de produção, de capitalismo, não, mas com uma mentalidade de dependência. Nós dependemos da terra. Ela é mãe que gera fruto, que gera vida para nós. Então, os povos indígenas, eles dão um show neste aspecto da educação para o cuidado, da educação para o respeito, da educação para a reverência da terra como mãe que cria, mãe que cuida. O senhor falou que os povos indígenas, né, eles dão esse show por entender e compreender essa relação com a terra, essa proximidade. E muitas vezes as pessoas pensam que, por estarem distantes, principalmente um Brasil continental, né, um país tão grande, eles não sentem essa necessidade desse cuidado. Como nós que estamos tão distantes, podemos nos solidarizar com essas realidades, com essas necessidades da região amazônica, da Amazônia? Então, é aí que entra o compromisso de todos os seres humanos, quer de perto, quer de longe da Amazônia. Porque, como é um tema transversal, que tudo está interligado, nada acontece separado. A vida acontece a partir de uma relação, a partir de um respeito. Se faz necessário pensar, por exemplo, na questão ambiental, uma relação de seres vivos. Se faz necessário pensar numa economia, não uma economia que mata, mas uma economia que respeita e que dá vida, que dá condição, que dá dignidade aos seres humanos. O que fazer? Como contribuir? Por exemplo, não poluir mais. Ter mais cuidado com os descartáveis. O ser humano gosta da coisa muito pronta, muito fácil, e acaba não levando a sua garrafa, usando prato descartável,
copo descartável. Nós somos responsáveis também por um mundo melhor se zelarmos pelo cuidado, evitarmos algumas coisas. No mundo espiritual, reconhecer que tudo a partir do Criador precisa da harmonia, precisa de tomar consciência que tudo está interligado. Então, quem mora fora da Amazônia pode colaborar. Vocês que trabalham no meio de comunicação, com mais conscientização, com mais educação ecológica. Estamos criando em muitas dioceses a pastoral ecológica para trabalhar esta consciência de que tudo está interligado e que o tema ele perpassa todas as dimensões da vida. E como que a Diocese aí de Borba está se preparando para vivenciar, experienciar a campanha da fraternidade desse ano? Nas paróquias, todas farão a abertura da campanha da fraternidade e irão trabalhar. Se a gente não alcançar o coração, a gente não vai conseguir êxito com esta campanha, mas a campanha ela tem uma dinâmica, uma espiritualidade, e ela consegue tocar no âmago, no coração dos nossos cristãos. A missão, ela é o DNA da igreja, vamos dizer assim. Então, temos muito que colaborar, sobretudo respeitando e amando os pobres, tão queridos de Santo Afonso. É aí que a gente desperta os pobres para o cuidado com a casa comum. Nós não podemos esquecer, tem gente que lembra só do macaco e da arara, e esquece dos caboclos, dos indígenas, dos ribeirinhos, do povo querido de Deus que aqui está. Portanto, redentorista, aqui é o seu lugar. Certo, muito obrigado pela sua colaboração, Dom Zenildo, e até uma próxima. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Agradecemos então ao repórter Manuel Florencio, nosso colega, e agradeço naturalmente ao bispo de Borba, no Amazonas, Dom Zenildo Luiz Pereira, que nos ajudou nesse episódio de hoje a refletir sobre a importância da Amazônia dentro do tema da campanha da fraternidade deste ano. O programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. E hoje estamos abordando o tema da campanha da fraternidade deste ano, que tem como lema: Deus viu que tudo era muito bom. Isso nos desafia a repensar a nossa relação com a natureza. Inspirados pela trajetória de São Francisco de Assis, o Padre Rafael apresenta o último episódio, como a Igreja se integra ao cuidado ecológico e à promoção da vida em comunidade. Acompanhe e descubra esse compromisso de fé e o compromisso ambiental da missão de preservar esse mundo que nos sustenta. Vamos ver. A campanha da fraternidade desse ano traz como figura central para animar as comunidades na reflexão sobre a ecologia integral São Francisco de Assis, o santo que ultrapassou as fronteiras da Igreja e ganhou a simpatia do mundo todo, continua a lembrar a importância de considerar a nossa ligação familiar com a natureza. Fomos procurar um franciscano para refletir sobre essa ligação. Ele é goiano, da cidade de Vianópolis, e hoje trabalha como vigário paroquial na paróquia Santo Antônio, em Brasília.
Frei Vanderlei, a campanha da fraternidade deste ano de 2025 está tratando da ecologia integral. E São Francisco de Assis é trazido para dentro da campanha como uma inspiração, não é? Como é que os franciscanos cultivam esse legado de São Francisco em relação à natureza? Padre Rafael, nós, pelo nome que carregamos de franciscanos, por essa roupa que vestimos, o hábito de São Francisco, nós já somos ligados a esta herança de São Francisco de Assis, que é muito eloquente. Tudo é um conjunto. Nós fazemos parte uns dos outros, Então a natureza não está separada de nós. Nós fazemos parte da natureza e quem nos ensinou isso foi São Francisco de Assis. Ele começa a ver, no sol, na lua, nas estrelas, o irmão, a irmã, porque todos saímos de Deus. Francisco é o irmão e acolhe toda a criação como espírito de fraternidade universal. Aqueles materiais, textos que fazem para a preparação da campanha da fraternidade deste ano usam a expressão ouvir os pobres. E a gente sente assim que São Francisco é um mestre, nessa lição de como ouvir os pobres. Na experiência dos franciscanos, como é que isso é concretizado? A grande mudança que ocorreu na vida de São Francisco foi que ele saiu dos muros da cidade. Francisco vai ao encontro dos leprosos, como um apelo muito grande em sua alma para encontrar-se com Jesus. Ainda hoje, e talvez em todas as partes do mundo, existem frades nesse contato muito próximo com os pobres. Em São Paulo, a província de lá, faz um trabalho no centro de São Paulo de acolhimento dos moradores de rua. Acolhe e oferece melhores condições da vida para eles no dia a dia. Então é um trabalho muito reconhecido, que se esparrama na cidade de São Paulo, escutar o que é que esse povo da rua traz para a gente, como esse povo vê o mundo, como vê a igreja e a sociedade. Então, para mim, foi uma experiência muito rica e foi a experiência de franciscanos escutando os pobres. São Francisco de Assis, que tem inspirado a todos aqueles que se preparam para viver a campanha da fraternidade, é uma figura universal. Como é que São Francisco exerce esse fascínio tão grande diante das pessoas no mundo de hoje? Ele quis assumir o Cristo crucificado. Ele quis também ser marcado pela cruz, porque a paixão dele no começo, quando ainda era bem jovem, era a cruz e Jesus na cruz e o leproso, todos crucificados, um homem luminoso, porque o que ele viveu há 800 anos atrás serve para qualquer tempo, serve para os nossos dias de hoje. Toda a inspiração de vida que Francisco teve está orientando a igreja e até mesmo o mundo ainda hoje. A campanha da fraternidade de 2025, que trata da ecologia integral, tem São Francisco de Assis no cartaz de divulgação da campanha. Eu pergunto, como é que você vê essa representação? Ecologia Integral, Campanha da Fraternidade São Francisco de Assis. Nos orgulha de ver o nosso Pai no centro do cartaz. Mas também nos orgulha a encíclica do nosso Papa, Laudato Si, e a Ordem comemorando também neste ano os 800 anos que Francisco compôs esse Cântico das Criaturas, que é onde ele canta tudo como irmão, como irmã. Isso também não é só questão de orgulho, mas também nos compromete muito
como compromete todos os cristãos, a Igreja Católica, a questão da natureza, da ecologia, da obra criada por Deus, que precisa ser preservada, que precisa parar de ser destruída, é uma questão que está alarmando o mundo. Os franciscanos e os cristãos acho que devem de todo o coração se engajar para que este lastro de destruição que está sobre a face da terra pare. E a inspiração é do Evangelho, é de Francisco de Assis, é do Papa Francisco, que tem abraçado tão fortemente esta questão. E lembrando São Francisco de Assis, nós encerramos essa série sobre a campanha da fraternidade que trata da ecologia integral. Um abraço e até a próxima! Ainda falando sobre ecologia integral, aqui no programa Primeiro Plano, a repórter Lohane Castro preparou uma reportagem para a gente, fazendo conexão entre o cuidado com a natureza e a solidariedade humana. Vamos ver como foi. Nesta quaresma, conversão, somos chamados, cuidemos todos desta casa que é comum. O conceito de ecologia integral é um conceito que aparece para nós na carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, publicada há 10 anos, em 2015. Ecologia integral quer dizer que tudo está interligado no planeta em que nós vivemos. Aqui ninguém está sozinho, todos estamos juntos. Nós precisamos das outras criaturas, as outras criaturas precisam de nós. Ninguém vive isoladamente no nosso planeta. Nós dependemos do planeta, o planeta depende também de nós, então tudo está ligado. De modo que ecologia integral resume a ecologia ambiental, a ecologia social, a ecologia econômica, a ecologia cultural, todos os aspectos da ecologia num único conceito, resguardando essa interligação essencial. Cuidar da casa comum é uma urgência e não mais uma necessidade. Nos últimos meses, o Brasil passou por grandes catástrofes naturais, enchentes, deslizamentos de terras, ondas de calor. Já a saúde mental dos brasileiros piorou muito desde a pandemia. Tudo e todos necessitam de cuidados, o que torna o tema da campanha da fraternidade ainda mais atual para os brasileiros. A ecologia integral conecta a fé cristã com a responsabilidade socioambiental. É essencial para a ecologia integral o cuidado da casa comum. A novidade não é só o cuidado do meio ambiente, é o cuidado também das pessoas, é o cuidado das relações, é o cuidado da dignidade do ser humano e da dignidade de todos os seres criados, diríamos assim, num único combo. E, padre, como a Igreja Católica, por meio do ensinamento do Papa Francisco, está promovendo uma abordagem mais integrada entre o cuidado com o meio ambiente e essas questões sociais que o senhor citou? A proposta da campanha da fraternidade é justamente essa: integrar o cuidado da casa comum com o cuidado dos seus habitantes. Por isso, no objetivo geral dessa campanha da fraternidade, nós dizemos que é desejo dos bispos promover um processo de conversão integral em tempos de urgente crise socioambiental, é a crise das relações sociais e a crise ambiental juntas, e usa uma expressão do Papa Francisco na Laudato Si, ouvindo o grito dos pobres e da terra. O Papa Francisco reconhece e nos ensina que a raiz da crise ambiental e da crise social é a mesma, é a nossa visão deturpada da vida. Por isso nós precisamos recuperar um olhar sobre a vida que nos leve a mudar atitudes, tanto na relação com o meio ambiente, quanto na relação com o próximo. O designer da CNBB foi o responsável pela ilustração da campanha da fraternidade,
que faz os fiéis refletirem sobre a ecologia integral. A inspiração principal para a composição do cartaz da Campanha da Fraternidade são os 800 anos do Cântico das Criaturas. Então, São Francisco de Assis, né, que teve aquela experiência com São Damião na igreja lá em Assis, ele viveu essa experiência com Jesus crucificado e essa é a experiência que a gente vive na Quaresma também, né? A Campanha da Fraternidade acontece na Quaresma e São Francisco de Assis depois vai compor o Cântico das Criaturas e ele é um sinal concreto desse coração convertido, esse coração que teve uma experiência com Cristo crucificado e que hoje sabe se relacionar com a criação, como toda a natureza, sabe o seu lugar na sociedade e também sabe valorizar a vida em todas as suas instâncias. O lema da campanha é o versículo de Gênesis 1:31. Deus viu que tudo era muito bom. Os bispos fizeram questão de escolher esse trecho porque mostra que o mundo é perfeito aos olhos de Deus e não dos homens. E a campanha da fraternidade nos leva a ter esse olhar divino. Unirsi in preghiera sabato per la nostra casa comune, per la cura della nostra casa comune. Que bacana! Agora, nós vamos conhecer mais sobre uma ação muito importante que tem sido desenvolvida lá no sul do país. Uma lavanderia foi inaugurada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. A repórter Simone Oliveira traz detalhes para a gente numa entrevista e você acompanha agora. Olá, Alex. Muito boa noite a você, boa noite a todos. O Pautas da Igreja. Roupas limpas e perfumadas, lavadas pelos religiosos da Fraternidade O Caminho. Essa é a proposta da lavanderia recém-inaugurada, que faz parte do projeto Casa Papa Francisco, localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos falar agora com o Frei Leonardo dos Mártires de Cristo, que é o coordenador da casa, para saber como surgiu a ideia da criação tanto da lavanderia como da Casa Papa Francisco. Frei Leonardo, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Desde que nós começamos a pensar na Casa Papa Francisco, né, juntamente com o bispo arquidiocesano, Dom Leomar, nós nos inspiramos ali naquela atitude evangélica do Papa Francisco de começar uma lavanderia social ali no Vaticano para aquelas pessoas que se encontravam em situação de rua ali em Roma. Então, o Papa Francisco, muito atencioso com os mais carentes, com os mais pobres, sentiu esse desejo no seu coração, né? Eu preciso fazer algo para esta população, né? Por esses filhos e filhas de Deus que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, o que deu o pontapé inicial para a nossa lavanderia social foi o testemunho do Santo Padre, o Papa Francisco. Que maravilha, Frei Leonardo. Fale para a gente agora quantas pessoas são atendidas por dia na Casa Papa Francisco. Então, diariamente nós fazemos esse serviço, né, de atendimento com café da manhã, janta, e sempre antecedido desses momentos, né, de servirmos as refeições para eles, a gente faz ali a distribuição de roupas, possibilita banho também para eles. Então, aí já começa a funcionar a lavanderia. Então, é em torno de 60 pessoas por dia. Nós ainda não temos uma quantidade X de produtos de limpeza que nós utilizamos, né, sabão em pó, mas, assim, nós ganhamos já uma grande doação para começarmos esse projeto, né? E aí, aos pouquinhos, nós vamos nos organizando quanto à quantidade, né? Mas pessoas, nós atendemos em torno de 60 pessoas. E ali nós lavamos as roupas, mas também cobertas, né? Nós estamos aqui no sul do país, então, por enquanto estamos na época do calor, mas logo mais vem o frio, então, com certeza, vai ser preciso também lavar as cobertas, né? Fora também as toalhas que eles tomam banho, então, tudo isso nós fazemos na lavanderia. Frei Leonardo, além da lavanderia, quais os outros serviços que são ofertados na Casa Papa Francisco para as pessoas carentes? A Casa Papa Francisco tem um serviço assim bem amplo, né? Então, além das refeições que nós servimos aqui, nós também possibilitamos para ele banho, corte de cabelo, barba, né? E para aqueles que desejam sair das ruas, da situação de rua, nós acolhemos também aqui na nossa casa para um processo de triagem. Então, eles ficam aqui conosco num período de 1 mês, e depois desse primeiro mês, eles são enviados para as comunidades terapêuticas que nós temos ao longo do Brasil. Então, nós também acolhemos eles para esse processo de triagem.
E também fazemos acolhida também de pessoas que terminam o seu tratamento nas nossas comunidades terapêuticas e desejam também retornar para ser um voluntário, para ajudar no serviço também, né? Eles passam por esse processo e depois ajudam outras pessoas a também passar por esse processo de recuperação, né? Então, a nossa casa aqui acolhe todos esses trabalhos. Que bonito, Frei Leonardo. Fale para a gente agora quais as expectativas, os projetos previstos a médio e longo prazo. Então, o nosso desejo, acredito que ele é único, né? É poder possibilitar a esses nossos irmãos e irmãs que se encontram em situação de rua, de vulnerabilidade, a acolhida, a misericórdia, a recuperação de suas vidas, né? Esse é o grande ideal da Casa Papa Francisco, né? Para nós, o pobre, o irmão necessitado, ele não é um número, mas é uma pessoa, né? Necessitada de carinho, de acolhida, como o Papa Francisco tanto nos ensina. Então, o nosso grande desejo enquanto Casa Papa Francisco é permanecermos sendo um testemunho de uma igreja samaritana, uma igreja pobre para os pobres. Então, esse é o nosso grande desejo de legado para a Casa Papa Francisco aqui na nossa arquidiocese. Frei Leonardo, muito obrigada e sua atenção em falar conosco aqui da TV Pai Eterno. Uma boa noite e que Deus e São Francisco de Assis abençoe todos vocês. Eu que agradeço pela possibilidade, né, de poder testemunhar um pouco do nosso trabalho, do nosso serviço, e que Deus abençoe você também. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve!